Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo estarei tratando a segunda parte de princípio multiplicativo, com mais alguns exemplos para melhor entender o que já foi visto no vídeo anterior. Espero que gostem, já clique no gostei. Vamos lá? Quarta questão: quantos números naturais de três algarismos distintos existem? Distintos são diferentes, então os três algarismos são diferentes. Lembrando que os três algarismos é composto por três ordens: centena, dezena e unidade, ou unidade, dezena e centena, da direita para a esquerda. Como o algarismo da ordem das centenas não pode ser zero, temos então três decisões. Então, antes da escolha, eu tenho que primeiro decidir a centena, depois a dezena e depois a unidade. Lembrando que a centena não pode ser zero. Então, quantos algarismos tem? Do 1 até o 9, somente 9 opções. Escolher o algarismo da dezena diferente do que já foi escolhido para ocupar a centena. Ou seja, se eu escolhi um número para ocupar a centena, eu não posso usá-lo na dezena, porque tem que ser diferente. Só que o zero não foi usado, então tinha 8 mais 1, daria 9 opções para a segunda, né, que é a dezena. E a última, como já foi usado uma na primeira, que é a centena, outra na segunda decisão, que é a dezena. Então sobram 8 opções, porque existem 10 algarismos, do 0 até o 9, já foram usados dois algarismos, então tem 8 opções para a terceira, que é a unidade. Basta então agora multiplicar esses números. 9 vezes 9 vezes 8, que deu 648 números. Ok? Quinta, quinto exemplo. De acordo com o exemplo anterior, se desejássemos contar dentre os 648 números de três algarismos distintos apenas o que são pares, terminados em 0, 2, 4, 6 e 8, como poderíamos proceder? Então a gente tem que interpretar como que a gente poderia fazer. Primeira coisa, o algarismo da unidade poderá ser escolhido de 5 modos, somente o 0, 2, 4, 6 e 8, para que ele seja par. Se o 0 foi usado como último algarismo, então ele não pode ser usado no primeiro, então vai sobrar 9 modos. Então não podemos usar o algarismo já empregado na última casa. Então a restrição é o último. Então a gente tem que começar pelo último. Se eu uso o zero, sobra 9 modos na primeira casa e assim por diante. Se o zero não foi usado como o último algarismo, o primeiro só pode ser escolhido 8 modos, porque ele não pode ocupar a primeira casa, que é a das centenas. Então tem que ter um cuidado para resolver essa questão. Vamos ver o que vai acontecer. Primeira, abrir o problema em casos, que é a alternativa mais natural, contar separadamente os números que têm zero como último algarismo. Unidade, zero. Então, primeiro eu vou contar todos que têm o zero na unidade. Então, terminando em zero, temos um modo de escolher zero. E o resto vão ter 9 algarismos para a primeira, 8 algarismos para a segunda. Então, temos 72 números que terminam em zero. Terminando em um algarismo diferente de zero, temos 4 modos. Então, o 2, o 4, o 6 ou o 8. 8 modos de escolher o primeiro algarismo, porque a gente não pode usar o zero no primeiro algarismo e já usou no último algarismo ou 2, ou 4, ou 6 ou 8. E 8 modos de escolher o do meio, né, que é a dezena, porque já escolheu um para o último e um para o primeiro. Então temos 8 vezes 8 vezes 4, que dá 256. Então, portanto, 72 mais 256 dá 328 números pares. Agora vamos ignorar as restrições, que é a última alternativa mais sofisticada. Ignorando o fato de zero não poder ocupar a centena, teríamos 5 modos de escolher o último algarismo, 9 modos de escolher o primeiro e 8 modos de escolher o do meio, num total de 8 vezes 9 vezes 5, que daria 360 números. Esses 360 números inclui números começados por zero, que
devem ser descontados. Então a gente vai ver agora todos os números que começam por 0 e terminam, né, em modos, né, que sejam pares, né, 2, 4, 6 e 8. Com isso, temos 4 vezes 8 vezes 1, que é aquele que começam com 1. Então são 32 números. Então 360 menos 32 dá 328, como a gente já tinha feito aqui, né, de uma maneira, né, restringindo o zero, né, restringiu o zero, né, fazendo as possibilidades, e agora, né, foi feito de outra maneira, né, considerando o zero na primeira, sem problema nenhum, mas aí depois a gente elimina o zero que está na primeira posição. Daria o mesmo resultado. E C, é claro que também poderíamos ter resolvido o problema determinando todos os números de 3 algarismos distintos. Então, 9 vezes 9 vezes 8, 648, que a gente já tinha resolvido no exemplo anterior. E abatendo os números ímpares de 3 algarismos distintos. 5 na última casa, 8 na primeira casa e 8 na segunda. Também é uma terceira possibilidade. Eu já tinha um total de números, basta eliminar os números ímpares. Ponto. Daria o mesmo resultado de números, porque bastaria pegar o total menos os 320 números ímpares, que dá 328. Essa fonte foi, né, pelo professor Augusto, né, no livro Augusto Morgado, né, no livro Análise Combinatória e Probabilidade. 6. As placas de automóveis eram todas formadas por duas letras, inclusive o K, Y e W, seguidas por 4 algarismos. Hoje em dia, as placas dos carros estão sendo todas trocadas e passaram a ter 3 letras seguidas e com 4 algarismos. Quantas placas de cada tipo podemos formar? Então, primeiro a gente tem que descobrir aquelas que tinham 2 letras e depois com 3 letras, e a gente chega no resultado de cada tipo. No primeiro caso, como cada letra L pode ser escolhida de 26 maneiras, porque tem 26 letras no alfabeto, e cada algarismo N são 10 modos distintos, porque existem 10 algarismos, né, do 0 a 9. A resposta é, então, 2 letras, então 26, porque podem repetir as letras e pode repetir os números. Então, 10, 10, 10 dariam 6.760.000 placas com 2 letras. No segundo caso, são 3 letras, então a gente tem que acrescentar mais uma casinha aqui com 26. Então, o total seria a multiplicação do resultado anterior vezes o 26, que dará, né, 175.760.000 placas com 3 letras. A nova forma de identificação de automóveis possibilita uma variedade de 26 vezes maior, ou seja, abre um leque bem maior de placas, né, 26 vezes maior, para a fabricação de placas diferentes. A diferença, né, do resultado do segundo caso, que são 3 letras, e do primeiro caso, que são 2 letras, são de 69 milhões de placas, a mais do que anteriormente, ok? Espero que tenham gostado. Clique no gostei, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e não esqueçam de ativar o sininho para receber todas as notificações do meu canal. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.